História, será isso, Dr. Fialho? Ora bem, antes de mais, boa tarde a todos. Eu queria agradecer o convite que me foi feito pelo Conselho Regional da Ordem dos Advogados e pelo... Não se está a ouvir? Está a trabalhar? Então pronto, eu vou repetir. Já estão a ouvir? Já se ouve agora? Pronto, então agora ouve-se. Quero agradecer, antes de mais, o convite que me foi dirigido pelo Centro Regional da Ordem dos Advogados e pelo Centro de Estudos Judiciários e, obviamente, agradecer esta iniciativa com a qual me congratulo, esta iniciativa de estarmos aqui 2 dias nestas jornadas debruçados sobre algo que é tão importante, que são as crianças, as nossas crianças. Estou em crer que esta partilha das reflexões e dos conhecimentos de todos nós, todos os participantes e todas as questões que serão aqui debatidas e colocadas vão enriquecer e ajudar neste caminho ou neste desafio que é aqui colocado nestas jornadas e que para mim encaro o desafio como implementação em termos práticos da concepção de encararmos a criança como sujeito de direitos. Eu acho que é extremamente importante. Foi-me distribuído este tema, o tema da audição da criança. Eu achei graça, porque é algo... Eu aqui estou-vos a falar apenas como advogada e de uma forma muito simplista e obviamente, eu não sou psicóloga nem mediadora, não tenho esses atributos técnicos e, portanto, gosto sempre muito de ouvir a doutora Ruth Agulhas, da SUBQUED, de uma forma muito esclarecedora, que nos ajuda imenso a perceber dúvidas. Eu devo dizer que destas 8 perguntas que colocou, eu, muito sinceramente, 6 eram não e uma era um sim-não. Portanto, como é óbvio, e sou só advogada, eu não estou preparada para ouvir crianças e tenho essa sensação. De qualquer forma, é um tema que me agradou e que me é especialmente caro. Porquê? Porque toda a vida, e já são algumas décadas, eu sempre achei importante ouvir as crianças. Achei por mim. Eu gosto muito de crianças, por acaso até tenho 6 filhos, e do mesmo pai, pronto, eu digo já, é sempre bom dizer também, que hoje em dia não tem mal nenhum, mas é um facto, as nossas são nossas, minhas e do meu marido, que ainda é o mesmo, e... Pronto, mas a verdade é que sempre pugnei isso e às vezes, e sobretudo eu senti, com a minha intuição e com aquela que é a minha sensibilidade, não sei se é boa ou não, mas senti que as crianças, quando estão no seio de um conflito, mesmo daqueles grandes, daqueles violentos, e eu tenho conhecido tantas e dói-me tanto, que eu acho que são as próprias crianças que querem ser ouvidas, elas querem ser escutadas, porque como começam a perceber que lá em casa a coisa não se está a resolver, elas querem ser ouvidas porque, de certa forma, a última esperança é falar com aquela senhora ou com aquele senhor que, em última análise, vai resolver definitivamente a vida deles, porque isto assim não pode continuar. Eles sofrem. Portanto, e muitas vezes, isto eu não estou a falar de agora, que agora já é muito comum ouvir-se as crianças, mesmo antes desta nova lei, mas eu refiro-me há 15 anos, há 20 anos. Era uma coisa que não era a prática dos nossos tribunais. E eu às vezes dizia, muitas vezes disse, olha, eu acho que era melhor, vamos tentar que o juiz ouça a sua criança. E as mães ou os pais que me procuravam diziam, não, doutor, isso acho horrível, porque eu não quero o meu filho no tribunal. Mas, desculpe, o tribunal não é um sítio mau, o que é que tem o tribunal? O juiz tem filhos, a juiz tem filhos. Não, isso eu não quero, porque eu acho que estar a pôr o meu filho no processo é uma violência para ele. E eu tentava explicar aos pais e às mães que me procuram que não era uma violência, que eles tinham que encarar sobre outro prisma. Era talvez a forma de os filhos ficarem mais calmos, de lhes mitigar a ansiedade e os serenar, porque eles iam falar com alguém que ia estar preocupado para resolver o problema deles. Eu sempre encarei a audição da criança desta forma. E muito embora eu tenha dezenas de vezes, não digo dezenas, mas muitas, talvez dezenas, eu posso dizer isso, que eu tentei que uma criança num processo meu fosse ouvida e ao longo dos anos a resposta muitas vezes foi o juiz interferia. O juiz achava, o magistrado achava que não era necessário, que havia outros meios, que a criança podia ser avaliada de outra forma, que o processo já continha elementos, que isso era traumático para a criança. E pronto, isto era, no fundo, a prática normalmente que eu tinha. Lembro-me
Dessa vez, esse foi um caso realmente paradigmático e que eu nunca me esqueci. Eu não me consigo agora recordar do nome do magistrado, ainda ao Tribunal de Família esteve no 7º piso ali do edifício do Tribunal de Lisboa, e era um processo de um conflito enorme, uma coisa muito complicada. Na altura nem sequer se falava, obviamente estávamos ainda em sede do poder paternal e da guarda única, nem se falava, nem se pensava sequer em residências alternadas. E o juiz, isto foi em 94, portanto há mais de 20 anos, e o juiz, nesse caso, ouviu a criança. Era um rapaz que teria 12 ou 13 anos, ou 11 ou 12, eu já não me recordo, sei que foi em 94, e ele ouviu, e o juiz, entretanto, tinha uma determinada, na altura, concepção de que os rapazes, a partir dos 10, 12 anos, quando tinha que se escolher entre a guarda, entregar a guarda à mãe ou ao pai, o juiz disse-o sem problema nenhum, que ele entendia, a perspectiva dele, era que um rapaz precisava, e tendo que escolher, que ficava melhor que o pai. Porque precisava de uma imagem masculina e do exemplo masculino e, portanto, para o que seria melhor para as crianças, para os rapazes, era ficar com o pai e as raparigas com as mães. Bem, eu disse ao doutor, mas realmente depois, mas olha, esta é a minha opinião, porque quer dizer, era um juiz de fácil acesso e uma pessoa aberta. E, entretanto, ele ouviu a criança, ouviu o rapaz. E depois, na sentença, claro que não houve acordo e fez o julgamento, e da sentença consta uma coisa muito curiosa que diz, não obstante a minha posição ser, efetivamente, de que os rapazes devem, a partir dos 10 anos, estar com os pais, depois de ouvir e do contacto pessoal com este rapaz, a minha opinião mudou e este rapaz tem que ser, este filho tem que ser entregue à mãe. Portanto, logo aqui, isto já foi há tantos anos, foi fundamental para esta criança e para o seu desenvolvimento futuro ter continuado entregue à mãe. Isto só aconteceu porque o juiz o ouviu. Portanto, isto é a importância de um juiz, de um magistrado ouvir uma criança. Pronto. Entretanto, não obstante não ter sido essa a prática em Portugal durante anos, e eu já sou um bocadinho antiga, e portanto tenho bem essa noção, a verdade é que também, desde a reforma de 77, que estava na nossa lei, no ordenamento jurídico português, uma concepção moderna da criança, no aspecto que já estava consignado o direito de participação e de audição da criança. Nós podíamos lembrar-nos, por exemplo, do artigo 1878, por exemplo, que na altura era o conteúdo do poder paternal, agora das responsabilidades parentais, em que as crianças deveriam ser ouvidas. Lembramos, por exemplo, quando havia conflitos entre os progenitores, sobre uma questão relevante, não estavam entendidos, pois 1901, número 3, também dizia, para além de outros que existiam já na altura no Código Civil. No entanto, como existia, obviamente, a OTM era também, quer dizer, o princípio da participação e da audição da criança era também aplicado nos processos tutelares cíveis, na medida em que, através do artigo 147, é que se via aplicar-se o artigo 4 da Lei de Proteção das Crianças. Portanto, tudo isto existia, ou seja, esse direito da audição e da participação da criança era um direito que estava reconhecido na lei. Agora, era um direito que era juridicamente reconhecido, mas que estava esvaziado de conteúdo, porque não se aplicava, pura e simplesmente não se aplicava. E, no fundo, eu estou convencida que a reforma de 77 veio assim, foi uma tentativa, quer dizer, foram umas normas, uns dispositivos um pouco adiantados para a realidade social da altura e no sentido de, com o tempo, porque isto é tudo, no fundo é muito assim, com o tempo e a médio e longo prazo, ao fazer a alteração das mentalidades das pessoas. E o que é certo é que demorou muitos anos, demorou quase 30 anos, mas de facto eu acho que acabou por acontecer. Pronto. Para além de tudo, e não obstante estes dispositivos, que tínhamos no ordenamento jurídico português, eu vou muito rapidamente, depois começa aqui o Dr. Fialho a dizer que eu não tenho tempo, disse-me logo que ia ser muito rigoroso, mas não posso deixar de falar também que o Estado português, ao vincular-se
a convenções internacionais e regulamentos internacionais europeus e à Convenção dos Direitos da Criança, o artigo 12 que consigna de uma forma expressa a participação e a audição da criança, a Carta Europeia dos Direitos da Criança, enfim, o regulamento de Bruxelas 2 bis, que aliás que até tem ou pode ter consequências importantes no não reconhecimento de uma sentença, de uma decisão que tenha sido preferida sem que a criança tenha sido ouvida, ou sem que o juiz tenha fundamentado a razão ou o porquê de não ser ouvida. Portanto, nós temos e tínhamos muito antes deste novo diploma, do 141 de 2015, já tínhamos todas as condições para que a audição da criança fosse obrigatória, embora não fosse. Pronto. Isto é só apenas uma resenha breve, um pouco de um passado que eu acompanhei e que eu já vivi, e agora entramos no que eu chamo esta nova época desta nova lei. Tenho ouvido imensas críticas, mas as pessoas também gostam todas muito de criticar. Eu acho que temos que ser positivos e a minha atitude perante a vida é sempre uma atitude positiva, o que eu agradeço muito. Esta é a minha maneira de ser, porque eu acho que nos ajuda, e relativamente e concretamente a esta lei, eu acho que esta lei tem imensas potencialidades e tem um aspecto positivo logo de início, que é o proteger a criança, e protege a criança na medida em que logo lhe está a assegurar e a defender o direito, e é o tal direito dela falar, dela ser ouvida, da sua voz ser ouvida, dela chegar, da voz chegar a quem vai decidir da vida dela em última instância, isto se os pais não conseguirem resolver ou através da mediação ou entre eles. Pronto, este direito da audição e da participação da criança nesta nova lei, quanto a mim, a interpretação que eu faço é que é obrigatório ouvir as crianças. Pronto, e este para mim é o ponto de partida. E é obrigatório por uma razão também muito simples, porque muito embora possa haver limitações, como é evidente, um juiz, a criança emite a sua opinião, tem que emitir de uma forma livre, tem o direito a ser ouvida, mas não ficamos por aqui. Essa sua opinião tem que ser valorada, tem que ser levada a sério, não é uma coisa, um mero formalismo que fica ali, sim senhora, já ouvimos, já está. Não pode ser assim. E a valoração da opinião da criança, obviamente que é feita pelo juiz, por um adulto, pelo decisor, e é esse decisor que vai pesar e que vai ter que valorar ou não, de acordo com o discernimento da criança, com o grau de compreensão da criança e também com a idade da criança, aliás está na lei. Agora, o que é importante aqui é que esta dualidade, ou seja, o direito à participação, que só é possível através do instrumento da audição, não é? E se um juiz não ouve a criança, se não a avalia, como é que o juiz, como é que o decisor vai poder saber que a criança tem o grau de compreensão, ou o grau de maturidade, ou o grau de discernimento suficiente para que a sua opinião possa ser valorada? Portanto, automaticamente, no meu entender, e eu procuro, enfim, ver as coisas de uma forma simplista, a criança tem que ser ouvida. E depois o juiz pode então entender se pode ser valorado ou não, ou se, naturalmente, o superior interesse dessa criança permite que a sua opinião seja valorada nos termos em que ela pode pretender, porque, como é evidente, não é assim. Portanto, esta dualidade, o direito de participação e da audição da criança assegura, no fundo, a dualidade da criança, porque a criança, se por um lado, e nesta nova concepção da criança como sujeito de direitos, se a criança tem que ter a sua autonomia e ter uma progressiva autonomia, não é? Por outro lado, também tem que ser protegida. E na medida em que ela fala, na medida em que ela vê, quer dizer, a sua voz chega ao juiz, ao magistrado, a sua opinião é valorada ou não, também é protegida na medida em que o juiz, o decisor, vai valorar se a opinião, se a vontade da criança se adequou ou não à defesa do seu superior interesse. Porque, como é óbvio, não é a opinião da criança que vai vingar. Pronto. E muitas vezes nem sequer a criança pode sentir
isto, enfim, no meu modesto entender, mas deve sentir ou pode sequer imaginar que a sua opinião ou a sua vontade vá coincidir com a decisão, porque isso é estar-lhe a passar uma responsabilidade que uma criança não pode de forma alguma ter. Ela não pode sentir, eu vou chegar lá e vou dizer aquilo que quero. De forma alguma. Pronto. Portanto, para além destas reflexões que eu gostaria de partilhar convosco, depois agora chegamos à altura da audição. Naturalmente que a doutora Ruth, com todo o seu saber e com todos os esclarecimentos que nos prestou, técnicos e muito específicos, é uma ajuda inestimável. Eu aí nada vou, nem tenho a pretensão de nada acrescentar. Agora, gostava ainda de dizer algumas coisas a esse respeito. A criança é ouvida pelo juiz, é o que está na lei, muito bem. Mas a criança é ouvida, transmite a sua opinião e tem que o transmitir de uma forma livre. A liberdade da criança tem que passar por ela querer ou não querer falar. O direito ao silêncio faz parte da liberdade da criança. Portanto, a criança pode optar por não falar. É um direito que ela tem. Portanto, ela não tem o dever de falar, tem sim o direito de falar. E pode ter o direito de permanecer no silêncio face ao conflito dos pais. Pois isto depende de criança para criança. Claro que é preciso, penso eu, o decisor saber avaliar se a criança não quer falar porque não está em condições de o fazer, ou não quer falar porque está comprometida, porque está constrangida, porque está pressionada, porque tem medo. Pronto. E aí entramos numa área que eu acho que é muito sensível e que é importantíssima e que a doutora Ruth aqui falou longamente, que é da formação. E nós, quer dizer, eu respondi logo a estas perguntas, tomei logo aqui nota, eu cheguei logo à conclusão que não estaria preparada para proceder à audição adequada de uma criança, não é? Pronto. E por forma a não a magoar ou não a prejudicar ou não lhe fazer ainda mais confusões naquela cabecinha, porque naturalmente já estará perturbada. Portanto, é fundamental que um juiz possa perceber se a criança está manipulada, se está instrumentalizada, se está com medo. Ou se aquilo que ela diz é mesmo a voz dela ou não é a voz de alguém, de um terceiro, do pai ou da mãe. Eu soube em tempos de uma criança que levava um papelinho no bolso com o recado para o caso dela se esquecer. Eu pergunto, isto faz sentido? Não faz. Às vezes é evidente e o juiz percebe, mas pode haver crianças que sejam mais especiais, mais fechadas, e que o juiz não consiga entender e não consiga perceber. E, portanto, daí, ou o decisor tem uma formação muito específica, e depois de ouvirmos a doutora Ruth, quer dizer, realmente chegamos à conclusão que é mesmo preciso quem vai ouvir uma criança ter a noção de como a abordar, a abordagem técnica de uma criança, como é que por exemplo, eu lembro-me também de uma criança, e isto já foi há uns anos, não há muitos, mas há 3 ou 4, que foi ser ouvida, esteve lá 10 minutos, ou 9, ou 11, não faço ideia, sei que não foi muito tempo, e depois o juiz disse-me, olha, ela chorou o tempo inteiro. Como? Como é que isto é possível? Mas isto aconteceu. Pronto. Portanto, a formação adequada ou a criança estar acompanhada por alguém, por um técnico especializado, seja ou não psicólogo, mas que tenha formação para poder ajudar, para poder entender. E relembro aqui o caso que ouvimos hoje de manhã do Dr. Maineto, que falou que a tal criança estava numa determinada situação e que não se evoluía, e só com 2 ou 3 perguntas de um pedopsiquiatra que estava lá e o assunto resolveu-se. Portanto, não há dúvida nenhuma que é fundamental esta formação adequada ou uma ajuda a tal interdisciplinaridade que tem que existir entre os magistrados, os psicólogos ou os especialistas que possam e que estejam dentro desta questão. Pronto, o local adequado, como é evidente, o desejável e em muitos tribunais lá fora existem, deveria ser uma sala própria, uma sala adequada, uma sala em que a criança se sinta à vontade, em que se sinta tranquila, em que não se sinta constrangida, em que não seja tudo muito formal. Aqui há tempos, e não há muito, já agora
dentro e já na vigência deste novo diploma, uma criança foi ouvida. E na altura, ou não chegámos a acordo, não foi possível o acordo, e o senhor magistrado disse que, pronto, então vamos ouvir a criança. E estávamos na sala de audiências e eu instintivamente levantei-me e disse ao doutor, então nós vamos sair. E o magistrado disse, não saem, ficam aqui. Recordo que o procurador disse, se calhar sugeriu, mas o senhor juiz disse, não, ficamos aqui. Ficam todos aqui. E realmente a criança entrou, a criança foi ouvida, estava o juiz, estava o procurador, estava o senhor funcionário, estava eu, estava a mandatária do outro progenitor e estava a criança, não estava um psicólogo. O miúdo estava obviamente constrangido, lá foi respondendo, isto é um exemplo que isto aconteceu há muito pouco tempo. E depois o juiz te perguntou qualquer coisa como, mas tu gostavas de estar mais tempo com o teu pai? E o miúdo ficou calado, muito aflito, olhou numa determinada direção e disse sim, eu gostava de estar com o meu pai sempre que eu quisesse. Era isso que eu gostava, é isso, eu quero estar com o meu pai sempre que eu quero. E o juiz disse, bem, mas ouve lá, nós na vida não podemos fazer as coisas só quando nos apetece ou quando nós queremos. Pronto. Naturalmente foi ali fixado um regime provisório, a criança passou a ter mais tempo com o pai, o que, enfim, tinha 8 anos, era absolutamente óbvio, e o juiz, que eu achei que o juiz foi muito atento e muito clarividente, percebeu que a criança, quando respondeu, olhou para alguém, em especial que estava naquela sala de audiências. Pronto, e o juiz apercebeu-se, e aliás isso ficou a constar em ata. Ou seja, temos aqui um caso típico de uma criança que estava absolutamente instrumentalizada, que estava manipulada e que estava constrangida, porque alguém lhe falou, alguém lhe disse o que ela devia dizer, ou não devia dizer, ou não podia exprimir livremente. Pronto. Posteriormente, eu tive o feedback, a criança disse, eu não me importei de ir ao tribunal, não gostei de estar a falar com as advogadas ali, preferia estar sozinho com o juiz. Como é óbvio, não é? Porque a criança sentiu, ou seja, o facto de estarem os advogados, isto é algo que me parece a mim muito negativo nesta nova lei, é a presença dos advogados na audição de uma criança. Acho que não faz sentido nenhum. Realmente não sei, as razões do legislador não as alcanço. Acho que talvez tenha perdido a cabeça, porque a criança estar a falar com os advogados do pai e da mãe, os advogados representam o pai e a mãe, e ele sabe automaticamente, é que aí a criança vai saber, não quer dizer, e aí chega ao outro ponto, que quando o juiz, depois da audição da criança, depois é feita uma ata e em que consta, enfim, o depoimento, ou as linhas gerais, ou aquilo que a criança disse, não quer dizer que o pai e a mãe depois não venham a saber, mas pelo menos a criança naquela altura em que está a depor, em que está a exprimir a sua opinião, em que está às vezes a desabafar, em quantas vezes ela não quer até fazer um pedido ao juiz, para um recado, para que aquilo tudo acabe, como é que ela vai poder falar sabendo que naquele instante, quer dizer, porque ela aí sabe que o pai e a mãe vão de certeza saber. Há muitos anos também, e esta já foi também há uns anos, recordo-me de um rapaz que foi ouvido num tribunal, aliás foi fora de Lisboa, e o rapaz terá dito, eu não estava lá, portanto eu não ouvi, mas o rapaz disse a propósito da mãe e do pai, referiu-se a um dos progenitores, sim, porque ele estava a desabafar, e eu lembro-me que a palavra é esta, sim, porque a minha mãe é um bocado mesquinha numas coisas, isso. E, obviamente, a mãe veio a saber, e depois foi o confronto com o filho, com que então eu sou mesquinha, hein? Quer dizer, eu pergunto, é horrível que isto possa acontecer. É mau que aconteça depois, agora, quando a criança está a depor, fora de questão. Quer dizer, isto não pode acontecer. E, para além também, isto já foi aqui falado, do número de pessoas que chegam a estar na sala, não é? Entre o juiz, o procurador, entre o advogado, o outro advogado, entre o psicólogo e mais o senhor funcionário, podemos ter 6 pessoas, no mínimo, a ouvir uma criança. Quer dizer, a criança deve achar que está ali, enfim, como um artista e que estão todos ali a ver, pendurados naquilo que ele vai dizer. Portanto, isto parece-me uma nota muito negativa
deste novo diploma e, portanto, que espero que seja alterado. Doutor, não sei se ainda tenho algum tempo. 3 minutos? Então pronto. A nota positiva, agora vamos à parte boa, e isto com as consequências e com tudo o que daqui surge, é, no meu entender, e da aplicação, quer dizer, da interpretação que eu faço, é a obrigatoriedade, finalmente o legislador não quis deixar dúvidas sobre a obrigatoriedade da audição da criança. E isto é algo que me deixa muito contente e muito satisfeita, porque a audição da criança, ou a voz da criança, que aliás a voz da criança é um título muito bonito, a voz da criança chega finalmente a quem vai decidir da vida dela. Portanto, isto para mim é a nota positiva e eu entendo que é obrigatório. E volto a dizer, obrigatório para que o juiz, com certeza que há limites na valoração, mas para o juiz saber se a criança tem discernimento ou se tem compreensão, tem que ouvir, senão, quer dizer, o juiz não pode ou não deve dizer, não, a criança tem 8 anos, portanto, à partida, a idade não pode presumir qualquer a compreensão ou a maturidade de uma criança, porque há crianças mais novas que têm maturidade que outras mais velhas, portanto isso não faria sentido nenhum. Portanto, esta é a grande nota positiva. A grande nota negativa é a questão, e eu sou advogada, mas acho que é profundamente errado os senhores advogados estarem presentes nas audições das crianças, acho uma violência e, enfim, que também acho um bocadinho uma nota negativa e poderiam, de alguma forma, ter-se dado a volta e arranjar-se uma solução, que é a falta de confidencialidade das declarações ou do depoimento da criança. Isto porquê? Porque vai criar, normalmente cria sempre, constrangimentos, pressões, chantagens e, sobretudo, vai agravar, vai piorar a relação da criança no futuro com um dos progenitores, com aquele que não gostou de ouvir, porque muitas vezes as pessoas não têm a inteligência ou a clarividência de perceber se calhar o meu filho tinha razão, se calhar eu devia ter... Quer dizer, porque as pessoas errar é humano e os pais aprendem a educar os filhos. Portanto, é também pena, quanto a mim, que nesta nova lei não tenha sido prevista uma hipótese da confidencialidade das declarações ou do depoimento da criança. O juiz ficaria confidencial no processo, pronto, quer dizer, estavam lá, eram reduzidas a escrito, e depois, se houvesse eventualmente em caso de recurso, seriam consultadas, mas nunca dar conhecimento. O juiz, se tivesse, quer dizer, se o processo não terminasse e tivesse que terminar por sentença, o juiz exporia da audição da criança e pronto, o juiz, o decisor entende que ouviu e que a sua conclusão foi esta, depois de ouvir a criança, ponto final, deveria ser assim. Porque nós temos é que pensar em proteger as crianças, o direito é o das crianças e não é, volto a dizer e passo a vida a dizer isto, não é o direito do pai ou o direito da mãe, é o direito dos filhos. Neste momento, enquanto são pequenos, os pais têm deveres, não têm direitos. E pronto.